Ô, cara, eu preciso de uma luz aqui, uma ajuda sobre o que fazer com meu marido, sabe? Há 5 anos perdemos as nossas 2 filhinhas, que foi a cereja do bolo para a vida de perdas do meu marido. Pois ele já tinha perdido a mãe dele, atropelada por um caminhão, na frente de casa, na frente dos filhos. Consequência disso, o pai dele virou alcoólatra depois desse episódio. E alguns anos depois acabou morrendo por complicações com a bebida. A única alegria dele foi o anúncio da minha gravidez. A alegria do meu marido foi o anúncio da minha gravidez. Foi um anúncio da minha gravidez. Porém, as nossas bebês morreram depois de 5 anos de nascido. 5 dias de nascido. Ele já fez campanhas de oração, já fez tratamento com remédios psiquiátricos e mesmo assim tem pensamentos suicidas. Eu não sei mais o que fazer, Caio. Dá uma ideia para ajudar o meu marido, ele está sofrendo muito. Bom, eu acho que eu já dei a ajuda para todos os pais enlutados e sofridos que queiram ajuda. Milhares têm recebido. Se você entrar no meu portal e escrever o nome Lucas com K, nome do meu filho, falecido há 14 anos, com 22 anos de idade. 237. Não com 5 anos, 5 dias de vida. Com 5 dias de vida é outro sentimento. Aí tem 237 falas e declarações minhas sobre o que é a dor de um pai em relação a um filho que partiu. Uma dor experimentada a partir do Evangelho. Do Evangelho. Só o Evangelho ajuda você a olhar para uma dor dessa e sentir e experimentar essa dor com doçura celestial. Do contrário, o indivíduo tenta desenvolver uma espécie de psicopatia, de insensibilidade. Eu perdi 2 filhas, então agora eu tenho o direito de não sentir mais nada por ninguém. Você sabia que a gente consegue desenvolver um negócio desse? Eu conheço gente que, por causa de perdas doídas, assim, se tornaram desenervadas para a vida, dessensibilizadas para sempre. Mataram, cauterizaram os extremos nervosos do ser. Perderam a capacidade de sentir. É doença também. O Evangelho não faz isso. Outros passam o resto da vida chorando, porque para eles, chorar parece que é a única maneira de manterem a fidelidade para com os entes queridos que morreram. Eles morreram, mas eu vou chorar até que eu morra. Até eu ficar velho. Fica aquela história de síndrome de Jerusalém, de acordo com o Salmo 137. Se eu me esquecer de ti, minha filha, minhas filhinhas queridas, que seque o meu braço direito, que a minha língua se apegue ao céu da boca, porque eu nunca mais terei nenhum prazer na vida, nunca mais me expressarei. A minha declaração de amor eterno por vocês é a minha quase morte no presente. Muita gente faz assim. Outros entram naqueles processos de transferência. Querem ser filhos mimados de Deus. O vizinho perde um filho. Ele diz, você já soube, o filho do vizinho morreu. Pena, né? Filho do vizinho. Mas quando é o filho dele, meu Deus, o cara não consegue olhar e dizer, bom, agora foi a minha vez. Filho do vizinho morre, o meu filho também morre. Na vida, na existência, a gente morre. Alguns morrem de velhos, de idosos, outros morrem de calamidades, acidentes, outros morrem na adolescência, na juventude, na meia-idade, outros morrem na infânciazinha, tenra, outros nascem e morrem imediatamente. Eu já tive um filhinho também que nasceu, viveu 8, 10 horas, morreu e eu sepultei. Então, o Evangelho é que cura a gente quando nos faz saber que filhos não se perdem. A gente não perde filhos. Não perde. Eu, por exemplo, quando me perguntam quantos filhos eu tenho, eu sempre digo que eu tenho 7.
Quando eu conheci a Adriana, eu tinha 4, ela tinha 3. Nós casamos, eles se tornaram 7. Hoje tem um no céu. Quando me perguntam quantos filhos você tem, eu digo 7. Tem um no céu. 6 estão ainda aqui. Porque filho eu não perco. Nós vamos todos nos reunir. E na realidade tem um texto meu sobre luto, tem um vídeo meu sobre luto, que é rascante, mas fala a verdade. Quando a pais, especialmente mães, estão sofrendo porque perderam filhos amados, em geral eles não estão sofrendo pelo filho. Eles estão sofrendo por eles mesmos. Tem que ser honesto. Porque se o cara diz que crê no Evangelho, que crê em Jesus, que crê na ressurreição, que crê na vida eterna, e que o filho morreu, o filho entrou numa boa, né? A menos que toda essa minha confissão seja papo furado. Mas se ela é visceral e é verdadeira, quando meu filho morreu e os meus filhos me informaram, pai, o Luquinhas morreu. Na mesma hora, veio aquele cacete que eu nunca levei igual na vida, e ao mesmo tempo veio aquela anestesia de glória, dizendo, ele entrou na glória, olha, ele botou a cara para dentro da eternidade, ele está beijando e sendo beijado por tudo que você aguarda. Então eu chorei desse lado e olhei para cima com esse outro lado, andando e chorando a dor humana do espaço-tempo e exultando na certeza de que eu tinha um filho abraçado na eternidade, para onde eu também estou indo. Quem pega o meu livro, O Enigma da Graça, sobre Jó, verifica lá no final do livro, conclusão do livro, eu digo lá que no fim Deus deu outros filhos a Jó, que tinha perdido 10 nas calamidades, ficou sem nenhum. No final, Deus deu outros 10 filhos a Jó. Mas o texto bíblico diz que fazendas ele deu em dobro. Gado, rebanho, poder, tudo na vida de Jó que tinha se perdido foi restituído em dobro. Mas ele não teve 20 filhos. Ele só teve 10. Porque gado a gente perde, fazenda a gente perde, terra a gente perde, filho não. E quando Deus diz que vai restituir tudo em dobro, ele nunca dobra os filhos, porque filhos que se foram são filhos que a gente não perdeu, são filhos que a gente já ganhou. De modo que Jó teve outros 10, porque filho a gente não perde nunca. Se ele entrar no meu portal, você e seu marido, escrever sobre o significado da morte, você vai ver como a morte em Cristo Jesus, ela virou uma porta dimensional. Paulo diz que tudo é nosso, incluindo a morte. 472 textos e vídeos sobre o significado da morte. Vá lá e veja. Paulo diz que tudo é nosso, em 2 Coríntios, tudo é nosso. Seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as coisas do porvir, tudo é nosso, e nós de Cristo e Cristo de Deus. A morte morreu, meu filho. Agora, de que adianta ter fé em Cristo ou no Evangelho se a gente só joga sal na panela lá, mas não experimenta o sabor da glória na boca numa hora dessa? É um Evangelho que está em algum lugar na vida dele, mas não se transformou num paladar existencial na boca do seu marido. Peça para ele assistir esse recorte e depois façam esse dever de casa juntos lá no portal Caifário, por favor. Caião, eu coloquei aqui, meu filho morreu 890, meu filho faleceu 75, perdi meu filho 1044, e tudo no caifar.net, as 3 frases aqui, você vai escrevendo que você vai achar. E esse vídeo do luto está no ponto, se você tiver a fim de rodar, você que manda. Está no ponto? Roda então, roda!
ponto de vista, Adão não deveria ter pecado. Caim não deveria ter matado Abel. Os filhos de Caim não deveriam ter construído Babel. Cão não deveria ter abusado da nudez do seu pai. Abraão não deveria ter gerado filho de sua serva Agar. Jacó não deveria ter enganado Esaú. E nem Esaú deveria ter trocado a bênção por um prato de lentilhas. Os filhos de Jacó não deveriam ter traído José. Moisés deveria ter entrado na terra prometida. A filha de Jefté não deveria ter sido morta pelo voto do pai. Sansão não deveria ter morrido daquele jeito. Davi não deveria ter surtado nunca e por isso não deveria ter perdido filho nenhum. Isaías não deveria ter sido cerrado ao meio. E a mulher de Ezequiel não deveria ter sido morta como uma parábola para ensinar os incrédulos. Oséias não deveria ter sido tão infeliz no casamento. Os inocentes deveriam ter sido poupados em todas as chacinas. Nenhuma criança deveria ter morrido pela ambição dos adultos. Nenhuma mãe deveria ter comido seus filhos no auge da fome. João Batista deveria ter vivido vida longa e honrada, ao invés de acabar sem cabeça em razão de uma bundinha bonitinha. Jesus, o Verbo, a Palavra, não deveria ter sido morto. A ressurreição não deveria ter sido tão discreta. Os apóstolos, como Tiago, irmão de João, não deveriam ter sido mortos por nenhum capricho, e todos foram. Paulo não deveria ter sido morto justamente quando os cristãos mais precisavam dele. Milhares de testemunhas também nunca deveriam ter morrido uma morte sem sentido banal, enquanto os maus prosperam, enquanto a injustiça foge do juízo, enquanto a verdade é pisoteada. Sim, entregue na minha visão mais egoísta do que eu mesmo consigo discernir a profundidade do egoísmo, eu poderia consertar o mundo, impedir todas as injustiças, ajudar Deus a ser Deus. Determinar o melhor para o mundo, para os meus filhos, para a minha vida, enfim. Eu, entregue a mim mesmo, seria tão cheio de boas ideias que ninguém que eu amasse morreria. E se morresse, seria com o meu consentimento, entendimento, compreensão e apoio a Deus na sua soberania. Ah, se eu fosse o Deus desse mundo, ninguém morreria. Ou então ninguém que eu gostasse. E da minha casa, certamente ninguém morreria. Não enquanto eu estivesse vivo. Eu, todavia, há muito tempo aceitei e vi que, de fato, não vejo. Percebi que, de fato, não discerno. Constatei que o meu melhor amor é ainda por mim mesmo e por meus sonhos. Aprendi que meus amores são meus e por minha causa. Pois morre vizinho e não sinto. Morre jovem da esquina e logo esqueço. Milhares são vitimados e eu apenas lamento. O mundo acaba em vários lugares da terra e eu agradeço que não seja aqui. E aqui é onde moro, vivo, e aqui não posso conceber que aconteça o que no mundo inteiro acontece. O que não dá é para sofrer em nome de quem se foi, sofrimentos que ele não está sofrendo mais. Você queria vê-lo feliz, tendo filhos, se realizando profissionalmente, mas esses são os seus sonhos que um dia foram os dele. Agora já não são. São apenas os seus sonhos por ele e para ele, seus. É claro que a dor é indescritível e ninguém pode dizer que eu não conheço tal dor. Mas eu uma vez. Como um pai que perdeu um filho, como um filho que perdeu um pai, como um irmão que perdeu um irmão, como um amigo que perdeu vários amigos, que eu digo que os meus sentimentos seriam todos como os seus, se não fosse o fato que eu discerni faz tempo que a maior dor dos imutados é ainda o egoísmo pelo outro, cuja alegria está plena. E também vi que tais sentimentos são todos resultados de uma vontade de me ter nos meus filhos, de me reproduzir neles e assistir tal fato. Ou seja, descobri com toda honestidade que minha frustração era não poder gozar a vida nos que se foram. Entretanto, o que hoje lhe digo parece sem coração e fácil de dizer, mas não é. O que é então que me faz dizer o que eu digo? O que posso lhe dizer é que somente a transcendência da fé,
que se projeta para a vida, somente tal poder pode nos fazer vencer tal dor. Por mais legítima que seja, sempre mistura amor e egoísmo, sempre mistura fé com privilégio, sempre crê que a vida eterna é uma belezinha, mas para quando a gente estiver caquético. Sei que nesse momento a minha fala chega a você como vinagre na ferida. Infelizmente, no entanto, não tenho consolações vazias. E nem digo a ninguém o que Jesus jamais disse. Jesus nunca consolou ninguém dizendo: que pena, tão novinho. Na realidade, ao olhar o mundo, mais creio e internalizo como verdade a declaração que diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O que eu digo você não entende agora, mas compreenderá depois. É justo e sadio chorar pelos amados que se foram. O que não é certo é perguntar por quem no mundo que mata tanta gente todos os dias, gente que amamos também não possa vir a morrer. Ele apenas disse: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O fato é que Jesus não tem misericórdia e pena por ninguém que esteja partindo desse mundo para a morada do Pai. Você teria? Sinto saudade e choro, abraço as memórias, beijo os meus amados que se foram todos os dias, mas não os traria de volta se pudesse. Sim, jamais desejaria a ele tal maldade de tê-lo de volta a esse mundo, uma vez que dele estão livres para sempre. Quando se amará a eternidade ainda vivendo neste mundo? Será que um crente só celebra a eternidade quando o câncer já comeu tantos órgãos que a dor é tão desesperadora que a pessoa quer ir para Deus, não por Deus, mas apenas para ficar livre da dor? É mesmo assim? Deus é apenas uma alternativa ao desespero da dor, sem cura neste mundo? Se é assim, então Deus não é amado por nós. Chore, 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 pois dói demais. Mas chore enquanto vê os que se foram em glória. E portanto, ao chorar, chore por você, não pelos que se foram, posto que se eles te vissem lamentando a glória deles, eles lhe diriam: ei, você não viveu para a minha felicidade? Então por que se entristece com a minha plenitude em Deus? Minha gente, é exatamente o que o Evangelho ensina. Amém. Sem tirar nem pôr, você entendeu? Assim é o olhar de Jesus para dentro da morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, é a fobia, é a angústia, é o medo de que em se morrendo se morra. Mas graças a Deus, porque em Jesus Cristo nós fomos vestidos pela vitória da ressurreição. Amém. Vamos lá, gente amada. Isso é maravilhoso demais. Amém. Quiser assistir mais 400 vezes, vai lá no YouTube e digita Caio Fábio Luto. Tá o vídeo Caio separado. Fábio em Luto no YouTube. Já digitei aqui. Eu digitei Luto Caio Fábio, mas o YouTube trabalha com inversão também, que é binário. É. Caio Fábio Luto, Luto Caio Fábio, vai estar lá, tem aquele preto e branco lá que você vai saber. Esse texto foi logo em seguida, Caio? Não, esse texto eu escrevi aqui, sentado em algum lugar aqui nessa sala, em 2008, por aí, uma pessoa teve a filha horrorosamente morta. Eu estou respondendo a uma carta. E a angústia da mãe, que é dolorida. Se botarem aí no portal, vão encontrar a carta inteira com o contexto. E eu não me lembro, mas é alguma coisa, o contexto acho que é relacionado a uma morte por sequestro, é uma coisa assim horrorosa. Minha filha morreu, morte cruel. Morte cruel, é esse o texto? Não sei, eu botei aqui. Então qualquer um que queira ache, e aí no meu portal, se você for atrás de morte, luto, você vai encontrar tudo que vocês estão precisando para discernir o significado da vitória. Da vitória, essa é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. O que foi para luto? 859. 859. Ah, ele está colocando uma busca de luto lá. Deve ter aí. Tem muitos vídeos, mas ó, anos de luto, esse que a gente acabou de ver, tá aí. Aí, ó. Mas, Aos de luto. O que é? Aos de luto. Agora, eu estava querendo, era um texto escrito.
eu tô procurando. E em resposta à carta dessa mãe. Foi logo depois da morte do meu pai, né? Sim. O Lucas tinha morrido em 2004, meu pai partiu em 2007. E essa carta veio aí nesse contexto e eu dei essa resposta. É isso aí, gente boa. Se o Evangelho não fizer isso, que boa nova ele traz? Se nem isto ele realiza, como esperança para viver aqui e para saber que nada mais me separa, eu sou ininterrompível. Foi o que Jesus disse: aquele que crê em mim é ininterrompível. Não atravessa juízo, já passou da morte para a vida. Se não for isso, de que vale? E aí? O Amém. vídeo é sensacional. Desculpa, Caio, nós estamos aqui procurando pra ver se Não, não acha tem o problema, não tem problema, tá tudo tentando certo. servir aqui a galera, mas infelizmente eu não consegui achar. Eu botei aqui no coisa, chore, 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 que é o que a menina fala, né? Mas não Mas aparece. o Marcelo Cunha sabe, sabe tudo. Então, lá aí. O Cunha podia Se o disponibilizar Gabriel no... perguntar, ele responde e você depois informa.